Aqui é Takashi Miura e você está no Wasabi Atômico. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, Estreando Takashi Miura e Guga Monteiro, apresentamos o quadro Cinequinta do Wasabi Atômico, agora com Yuki Miura somente na edição. Neste quadro, a cada sexta-feira, fazemos análises de filmes de forma descontraída e nada profissional. Começou mais um Cinequinta! Yeah. E começa de que forma? Com uma voadora e você que adora filmes policiais? Você que gosta de filmes internacionais? Estamos no mês internacional não americano, que coincidiu com algumas coisas que aconteceram dos Estados Unidos com o Brasil, mas isso é só meramente coincidência. Bizarramente, hein? Acho que na verdade o Cinequinta prevê o futuro, cara. Exatamente. Mas não somos um canal disso. Nós somos um canal de entretenimento. Exatamente. E hoje nós vamos falar do filme Memórias de um Assassino, de 2003, do John Ho Bong, que é o mesmo diretor do Parasita. Caralho, aquele lá que tem o Mig e cai no braço do cara e ele Exato, ganha esse lâminas. mesmo. Muito foda, Nossa, mano. muito, É um dos muito meus animes foda. favoritos. Não é meme, não. Muito foda. Foda mesmo. Um filme de 2003 que narra um grupo de policiais que está investigando um serial killer numa cidade do interior na Coreia do Sul. Assim, o filme, ele retrata esse primeiro serial killer, que era uma coisa que não era, como ele era o primeiro, né? Nunca houve isso antes, né, na Coreia. Pera. Você tá me dizendo que ele era o pioneiro, mano? Exatamente, ele foi o pioneiro em serial killers. Meu Deus, que coisa horrível. Mas enfim, o filme ele se passa no ano de 1986 e assim, eles estão em período de lei marcial, né? Houve a divisão das Coreias, então tá toda aquela tensão de guerra nesse período e um grupo de policiais está investigando esses assassinatos. No início eles não sabem, né? Começa com um assassinato e aí nós somos apresentados ao protagonista, que é o Park Do-man, que é o detetive principal, e o seu parceiro, que é o Cho Yong-koo. Cara, esses nomes é difícil demais, né? Uhum. Exatamente. E aí eles estão investigando, como se fosse num córrego, assim, numa latrina de córrego, é encontrado o primeiro corpo. E de início eles pensam que foi só um assassinato comum, alguém matou, e aí eles vão investigar. E a primeiro momento eles chegam até o Big One. Nossa, mano, é muito difícil falar. Eu vou falar só um garoto com deficiência. Ele tem uma deficiência mental. E aí ele, segundo eles, ele seguia a vítima pra tudo quanto era lugar. Ele era meio, ai, eu vou atrás de você é bonita. E eles começam essa investigação, né, falando com ele, assim, fazendo carinho no garoto. Isso é uma coisa que o filme mostra bem, é que os policiais, né, dessa cidade, eles eram muito torturadores com os interrogados. Mano, eles batem no moleque. O moleque deve ter, tipo, sei lá, uns 15 anos. Eles batem muito no moleque. 15? Eu diria que ele tem uns 20, só que
é aquilo lá. Pessoas com esse estado normalmente parecem mais nova do jeito que se comportam, mas ele parece ter uns 20 e poucos anos. Sério? Ah, eu achava que ele era mais novo. Mas. O. O Sho Young tem uma hora que tá lá falando com ele fala assim, olha, eu vou eu vou pôr essa proteção na minha bota e eu vou pisar um pouquinho em você. Mas é só pra você me dizer o que eu quero saber. Você é um assassino, mano. É muito foda. Sim, é muito bizarro né, imaginar que Cara, se você- passa mano, quando? 80? É, nos anos 80 era uma tortura, tudo aí? bem que assim, o Brasil na década de 70, com a ditadura, tinha torturas piores. Mas assim, Sim. é bizarro o quanto eles faziam isso de graça, era tipo um interrogatório simples. E tipo, depois o moleque, o cara ia voltar pra casa que mora tipo ao lado. Não é aquela coisa de tipo, o cara vai pro DOPS e nunca mais volta, como era no. Não, então, e o mais bizarro é que, tipo, é um lugar pequeno, então todo mundo se conhece. Então, você acabou de apanhar pro policial, você sai lá fora, você tá lá trabalhando no seu lugar, outro policial vai lá, te cumprimenta e tudo mais, como se não fosse nada. Não, tanto que eles voltam depois no restaurante, onde o dono do Do restaurante pai é o do pai coisa. do moleque, aí o pai vem e fala, não, meu filho é um bom garoto, não precisam bater nele. Aí ele vê os policiais, ele começa a fugir, aí o policial até fala, mano, comprei um tênis pra você, que seu tênis tava muito fedido. Ele pega assim o tênis mó assustado e corre. Sim. É foda. Mas uma coisa já diferente que você nota no filme, diferente dos filmes americanos, né, de investigação, é que assim, tem muito humor. O John Ho Bong, ele põe muito humor indireto no filme dele. Então tem muitos momentos assim que o filme tem coisa que você não esperaria ver num filme de investigação. Acho que o humor dele, que acho que pra mim, pra você, até pro Patrick Sun, é o humor de quebra de expectativa, né? Sim. Ele é muito bom nisso. Porque assim, os assassinatos eles continuam, né? E aí a capital, Seul, manda um investigador profissional, que já trabalhou com o FBI e os caralho. E aí, ele chegou assim, e quando ele chega tem uma mulher assim na beira da estrada, e aí ele pega e fala, com licença, acho que ele ia pedir alguma informação de onde era a cidade, ou se ele tava no caminho certo. E a mulher começa a correr dele, com medo, né? E aí... Por causa do serial killer. Sim, aí o nosso protagonista tá indo de carro e ele vê a cena de longe. E aí, em vez dele fazer aquela abordagem clássica americana do parado, mãos pro alto, cara, ele para o carro, desce do carro e dá uma voadora. Mano, é sensacional. Não, ele dá uma voadora num morro de mato, assim, os dois caem, é muito, muito cru essa Mano, cena. e é muito... Ele levanta, começa a socar o cara, Foi tipo, eu peguei! Não, e soca o cara, leva ele e algema ele. Aí depois ele descobre que ele é o investigador e ele fica, pô, mas você tinha que ter me falado que você era o... É muito bom, Já chegou falando bom dia, voadora. cara. Voadora de 2 pés ainda, que nem luta livre. Uma coisa que é legal desse momento é o coisa falando assim, você é um investigador, um policial e não sabe lutar? É muito bom. As construções das coisas no filme são muito legais. Sim. Então, é muito bizarro, porque é um tema tenso pra cacete. Assim, não vou adiantar, né, que você vai explicar melhor agora, né, nesse momento, mas o serial killer é pesado pra cacete. Morte, as pessoas, as vítimas, tipo, é muito tenso, mas enquanto isso tá um humor meio leve, e assim, a polícia não é a melhor polícia do mundo. É claro que também é o tempo, não tem suficiência, mas eles estão lutando com o tempo, tá ocorrendo um negócio na Coreia, né, que você que é professor de história pode explicar melhor, e tudo isso acontecendo que era pra ser um filme mó dramático, tenso, não, tá uma comédia, tá uma sensação meio leve, meio tensa, fica sempre nessa montanha russa o filme inteiro. Então, eu acho que eles fizeram isso propositalmente pra dar uma quebra no momento tenso que a Coreia tava passando, né? Que ela tava em lei marcial por questão das divisões e tava passando por uma ditadura também, entre aspas, assim. Entre aspas não, era uma ditadura, né? Que meio que quando separaram as Coreias, os Estados Unidos ele teve uma intervenção na Coreia do
do Sul pra meio que ajudar, entre aspas, ela a não ir pro lado da Coreia do Norte. E aí, assim, meio que tava todo mundo em lei marcial ali. Então, o período já é complicado. E além do período ser complicado, a gente tem o serial killer, que nem você falou. Aproveitando essa brecha. Tipo, é bizarro porque a cidade, pelo menos o que mostra, boa parte das pessoas trabalham em numas construções civis lá. E aí, tipo, basicamente são um monte de trabalhadores morando em situações mega precárias, porque a cidade é pequena. E aí o serial killer usa de tudo isso. De sempre ter um fluxo de pessoas estranhas, porque devem vir trabalhadores para a cidade de vez em quando. A polícia, né, que não tem controle, porque o departamento de polícia tem praticamente 5 pessoas. Acho que se tiver umas 8, assim, é muito ainda. E aí, tipo, ele usa de todas essas brechas para cometer os assassinatos. Outra coisa também é que a polícia, no começo, como acho que eles nunca tinham passado por isso, ela tá bem arrogante com a situação, né? Sim, além de estar... Já tá mal convicto de que tudo será resolvido, mas pode falar, foi mal. Não, sim, exatamente. E eles pensam que, tipo, é só um assassino comum, só uma pessoa que fez e não vai fazer de novo. E aí, quando eles veem que os assassinatos continuam, tanto que tem uma cena, outra cena que é engraçada, um pouco depois disso, que eles ainda acreditam que é o garoto que tem problemas mentais lá que fez, eles vão fazer a reconstituição do crime. Nossa, cena é triste demais. É engraçado. E aí ver a imprensa e eles ficam dando uns tapão na cabeça do moleque falando: vai, encena aí, onde é que tava o corpo? O corpo, e tipo, ele é uma pessoa com deficiência, então ele demora pra entender, ele tá com medo. E aí eles ficam: vai logo, a imprensa tá olhando. Sim, eles ficam forçando o maluco a fazer exatamente a coisa. É muito estranho, é muito bizarro. E aí, pra ajudar, o pai dele aparece no meio disso e fica tentando tirar ele de lá, e fica uma correria, meio os trapalhões. Meu filho, chorando, e eles não... Mano, é muito... Você vê que era um despreparo muito grande da polícia dessa cidade. Mas, tipo, cara, nessa época, uma reestrutura... Tipo, a cidade sendo reestruturada com obras, com mais gente... Cara, a polícia não tinha nem como prever essas coisas. Foi uma coisa realmente muito nova pra eles. Sim. Mas... Eles não tinham preparo nenhum, né? Sim. Mas enfim, eles conseguem ver que o rapaz lá deficiente não foi ele. E os assassinatos continuam. E aí começa a se ver o padrão do assassino. O assassino, ele estrangulava as vítimas. Eram sempre mulheres, não tinha uma idade certa. Ele matou desde mulheres mais idosas a mulheres mais novas. Mas ele sempre fazia a mesma coisa. Ele amarrava primeiro, ela tirava a sua calcinha e assim, era meticuloso, porque ele fazia isso sempre em dias chuvosos, noites chuvosas, né? E eles começaram a juntar o caso a caso, e também perceberam que a rádio sempre tocava uma música nas noites chuvosas chamada Carta Triste. E é bizarro, outra coisa que mostra como a cidade estava desorganizada, é que para pedir a música tinha que ser por carta. E era tantas cartas que eles recebiam que eles ligaram na rádio da primeira vez e falaram assim: quem que pediu a música? Eu não sei, já tem uma hora que já jogou as cartas fora, que não sei o quê. Como vocês não sabem quem pediu? Mano, uma coisa já que a gente pode relatar, que esse filme, ele influenciou provavelmente, né, aquele jogo, né, Heavy Rain, né? Sim, com certeza. E os crimes só acontecem durante a chuva, com toda certeza influenciou Heavy Rain. Inclusive é um jogaço. Quem nunca jogou Heavy Rain... Só é um pouquinho triste aquela dublagem de português de Portugal. É um pouquinho. Eu recomendaria jogar em inglês com legenda em português. Mas, jogão. Puta, muito Como eu esqueci o nome da criança, é Ethan? Que ele fica gritando, que não é condenado. Lá no começo, né, dos balões? Não, acho que depois... É Sean, né? Sean! Ethan acho que é o protagonista. Né? Sean! Ele fica chamando ele lá. Tá, mas voltando.
E aí eles começam a pensar em como pegar esse serial killer. No começo até o investigador lá de Seul, o Seo Tao-yon, nossa, horrível, eu vou chamar ele de detetive de Seul. O detetive de Seul, ele fica meio relutante, assim, de como ele é o primeiro a pegar, que é um serial killer. Os outros ficam meio ainda, você está duvidando da gente? A gente é foda, tanto que tem outra cena bizarra, que ele e o Park, que é o protagonista, saem na mão, e aí o chefe da polícia vem, olha os dois e fala: se vocês dois brigarem de novo, eu vou bater em vocês. E aí, Mas é muito. É ao mesmo tempo essa relação meio. É que a gente é acostumado, né, com animes. Sim. Mas daí parece muito anime. Sim, O chefe da polícia chegar nisso, só faltava dar um cascudo nos dois e falar: se comportem. muito bom. Ele falar, realmente ameaçar, falar assim: se vocês brigarem, eu vou dar uma surra em vocês dois. É muito bom. Mas aí eles pensam que é aquela coisa, um assassino sempre volta pra cena do crime. Então eles fazem uma emboscada e aí aparece um Zé bunda que vem pra se masturbar numa das cenas do crime. O cara veio vestido uma calcinha que não faz sentido nenhum, rosa. Faz sentido sim, ele curte, pô. Ah, ok. ok. Não vamos julgar. Não tô julgando essa parte. Eu estou falando que é muito aleatório dentro do filme. Sim. O cara então é de muito calcinha engraçado. ir lá. E aí... Calcinha fio dental, ainda de. Rosa, negócio. É, rosa pra mim era vermelho. Mas é tipo um babadinho assim, bizarro. Aí ele vai lá e se masturba. E aí a galera corre atrás dele, tipo, vem e sai correndo atrás dele. Não, calma. Reconstrói a cena, só pra tornar. Olha como essa cena é bizarra e é muito comédia. Além dessa situação toda do cara. Antes disso, eles estão na cena do crime esperando o assassino, porque eles acreditam finalmente que ele vai voltar na cena do crime. Aí aparece o detetive de Seul, né? Sim. O Seo. E aí o Seo, né, ele vai lá e fica lá um tempo fumando, esperando, pensando, será que ele é o assassino? Ele veio de fora, faz sentido? Não. Os dois detetives, né, o da voadora, né, e o principal, né, o Park. Sim. Eles ficam lá um tempinho, aí começa a fumar, aí o cara lá, o parceiro da voadora, né, o Show, fala, nossa, esse cara tem, ele tem um molho, esse cara é fodão mesmo, ele é estiloso pra cacete. Muito bom. Aí fica um tempinho assim, esperando, aí vendo se ele vai ser o criminoso. Aí chega esse cara que vai jogar 5 contra 1, né? E aí, do nada, o cara se esconde. Aí fica os 3 escondidos, cada um em um lugar, esperando toda a situação. Eles ficam todos na moita, assim, esperando. E aí... Sem saber, tipo, só faltava alguém se esconder, esconder. E aí o cara chega, joga uma roupa no chão, assim, tipo, uma sutiã e uma calcinha, e ele começa a se masturbar ali. E aí, tipo, ele percebe porque um deles pisa num galho. Cara, esse maluco vira o The Flash. Ele corre, pá, e ele consegue despistar os 3 de início. Aí eu pensei, mano, ele mora ali, ele entrou em uma das casas, né? Provavelmente, mas eu já tava com cara de que ele ia escapar. Mas eu falei, mano, o que pode? Até que um deles do nada olha e fala, ele está no telhado! Aí os caras olham e ele tá em cima das telhas, correndo assim, mano. Aí eles correm atrás do cara e ele foge pra uma das obras. Ele era o peão dessa obra, dessa construção. Aí eles chegam lá e aí, tipo, eles começam a olhar e tá todo mundo trabalhando, todo mundo usa a mesma roupa, ele tá usando o uniforme. E aí veio a grande cena deles achando o cara porque ele agachou pra pegar uma coisa com a pá e ele viu a calcinha na Bizarro. Cara, é uma cena muito boa. E aí esse cara é levado depois pro interrogatório. Esse apanha Massageado. Tanto que, mano, ele não é o culpado, já adianto pra vocês, infelizmente. Mas, mano, ele apanhou tanto que ele tava acreditando que ele era o culpado. Não, ele preferia
se entregar do que apanhar mais. Nossa, mano, você vê que assim, Esse é o nível. sim. Sim. E aí depois, nesse ponto em diante, eles meio que ficam sem um caminho. Eles ficam, putz, o que a gente vai fazer? O assassino continua matando. Todo dia de chuva eles encontram um outro corpo. Até que o Park uma hora tá andando, ele foi até a escola por causa de um boato. Que na verdade quem foi o detetive de Seul que tinha ido lá pra ver esse boato primeiro. Que era sobre a latrina lá, que as meninas falavam que tinha uma pessoa que andava na latrina e tudo mais. E eles ficaram tipo, oh meu Deus, tem alguém lá nos banheiros. E aí, quando ele vai lá, ele vê que tem uma casinha perto da escola, bem perto, afastada assim. E aí ele descobre que naquela casa uma mulher, ela foi pega pelo assassino, só que ele não estrangulou ela. Ele fez a mesma coisa que com todas as outras, só que não houve ele não matou ela, né? E aí ele fala, você viu como ele era? Ela falou, não, tava muito escuro e chovendo, mas as mãos dele eram muito macias. E aí eles tiram isso como uma pista. Eles falam, pô, a mão dele era macia, ele é uma pessoa delicada. E aí, logo após isso, eles descobrem uma ligação da rádio quem é que estava pedindo as cartas da música. A música, mandando as cartas, pedindo a música lá da carta triste. E eles... Coloca um pedacinho que vai, coloca um pedacinho. 일부러 그랬는지 잊어버려. E aí eles vão lá pra casa da pessoa, lá do cara. E ele é padrão ex-militar, super bonitão e as mãos macias. E assim, eu acho que foi uma escolha do diretor pra deixar a gente com a pulga atrás da orelha no filme. Pra colocar ele e falar assim, olha, ele bate com tudo, galera. Ele bate com tudo. E ele fica, não sou o assassino, gente. Mas eu vou ficar com uma cara de Assassino. E uma outra coisa que... Não, e ele entrega as cartas. Por que diabos ele entrega as cartas de pedindo a música específica? É muita coincidência. Não, e ele fala, eu gosto dessa música quando chove. E aí eles ficam, você gosta, né? E aí já levam ele... Toma voadora, toma porrada. E tipo, quando eles levam ele é o primeiro a falar, eu não vou ser torturado. Eu vou acionar advogados, que não sei o que. Tipo, ele já era um pouco mais letrado. Como ele é ex-militar, né? Faz sentido. Ele já é mais letrado que os outros, assim. Então ele tem uma noção melhor de que se ele fosse agredido, ele ia realmente processar eles lá. E eles ficam meio putos pra c... E em contrapartida, o assassino continua matando. E agora ele tá fazendo umas coisas meio bizarras. Ele tá colocando peixe dentro das mulheres. Tá colocando pêssego. Foi pêssego e depois um pedaço de carne, não foi um peixe? Não, foi pêssego e mais pra frente é uma colher e um garfo, né? Uma coisa assim. Ah, tá. Nossa. Não de peixe, mas é bizarro. E ele coloca tipo um padrão esquisito, né? Ele coloca 7 pedaços específicos de pêssego. Sim. E aí ele... Tipo meio que um enigma, né? Bizarro. Sim. E aí ele, até que o detetive de C1 fica... Você botou isso aqui, né? E aí, tipo, o cara fica meio puto e tal. Só que eles não têm a prova de fato, então eles têm que soltar ele, mas ele fica sob vigia. E aí eles descobrem uma mancha de esperma num dos corpos. E aí eles mandam pra análise. E aí, quando isso acontece, eles falam, cara, a gente pegou, vamos usar essa cartada contra ele. Só que aí... Quem tava lá no interrogatório até o momento era só o detetive de C1. E aí ele chega lá e vai usar essa cartada. E aí ele fala, foi você. E aí ele mostra os pêssegos também nessa hora. E aí ele começa a jogar tudo em cima do cara. E o cara fica bravo e levanta, tipo, grita assim, tipo, não fui eu. E nesse momento, o Yong-Ku, o mestre da voadora, dá uma voadora nele no meio.
Mano, ele... Não, a voadora é tão foda que derruba a mesa e aí tinha uma luminária na mesa, quebra a luminária. Bom, aí você pensa, beleza, essa cena foi bizarra. Que aí já corta pro cara machucado no canto. E aí veio o chefe da polícia. E o chefe da polícia dá uma voadora no Yong-Koo. Mano, é uma sequência que você fica incrédulo no que você tá assistindo. Você fica, what? Mano, é muito bom. E aí, pra completar essa cena maravilhosa, tem ainda uma briga do Park e do detetive de Seul. E o chefe da polícia vai lá e aparta os dois de novo. Também bate nos dois. É muito bom. Cara, o humor desse filme é muito bom. Ele é muito bom. Mas aí, enfim, eles ficam esperando pra ver o resultado do DNA, porque vai para os Estados Unidos e vai levar meses, assim, uns meses. E aí eles começam a pensar, mano, o detetive de Seul, o cara que tem deficiência lá, ele descreveu boa parte do crime. Antes da gente ter o padrão, ele já tinha falado da calcinha e tudo mais. Ele viu o crime, ele não foi quem cometeu, mas ele viu. Aí eles falam, ele é uma testemunha visual. Vamos lá falar com ele. Só que, assim, quando eles chegam lá, é bizarro, porque eles não... Mano, essa parte da polícia, ela é muito ruim. Porque imagina, tipo, os caras chegassem no rolê, e aí o cara, tipo, anteriormente já tentou prender seu filho. E os caras entrar, tipo, a polícia inteira entrar no seu bar. Cadê o moleque? Começa todo mundo a brigar. A gente se socando, a gente pulando. Mano, é muito triste. Aí o moleque sai correndo. E aí eles, tipo, vão atrás do moleque. E não sei o que. E aí dá uma treta do c... E aí, tipo, antes deles correrem atrás do menino, porque ele foge lá do restaurante do pai, a treta tá comendo, e aí ele vê o Yong-Koo brigando. E aí ele sabe que o Yong-Koo bateu nele, ele pega uma tábua da parede, vem de sorrateiro assim e pá, com a tábua na perna dele assim. E aí ela tinha um prego, ela fura a perna dele, e depois ele pega e corre. Aí o Park vai atrás dele e tal. Até consegue falar com ele, uma hora ele sobe em cima de um poste. E aí ele fala, garoto, vem cá, eu só quero falar com você. Você viu quem era o assassino, né? E aí o garoto até começa a se convencer, depois que o detetive de Seul chega. E aí ele fala, você lembra como era o rosto do assassino? Aí o garoto entra num devaneio e fica, é igual quando queimaram o meu rosto. Era igual, e não sei o que. E aí, tipo... Chega o pai dele, a galera do bar vindo pra bater nos policiais de novo. E aí o moleque fica com medo e corre. E aí nessa que ele corre, ele sobe um morrinho do lado e fica em cima do trilho do trem lá. E aí o Park vem e fala, sai daí, moleque! Sai daí, o trem tá vindo! O trem tá vindo! E o moleque fica lá parado. Não! E assoprando um apito. E aí o trem vem, plaf! Mano, e voa sangue pra do Park. E a única testemunha morreu. E aí, mano, o clima do filme fica bem bad daí pra frente. Porque eles não sabem quem é. Isso é uma coisa legal, que o detetive de Seul, apesar dele ser o mais experiente, ele pareceu que ficou mais abalado com tudo. Tipo, ele sentia que ele tinha sido vencido. E aí ele tava muito puto. O Yong-Koo, depois que ele levou a paulada lá do moleque na perna, a perna dele inchou. E aí ele vai pro médico, depois descobre que pegou tétano. E ele vai ter que amputar a perna. E aí, isso é bizarro, mano. E é aquela menção era o cara mais agressivo do grupo. Era o que mais batia, e batia com o pé, né? Com as voadoras. Então, é o cara que dava exatamente voadora, pisava na pessoa, e exatamente com o pé que ele fazia isso, ele é punido. Ele perdeu o pé. Erro crítico, mano, erro crítico. Mensagem poética crítico. E assim, e o Park, ele vai ficando bem depressivo nesse processo.
E eles vão ficando desanimados, até que, mano, uma hora o detetive de Seul perde a cabeça. Ele fala, foi o cara lá, o das mãos macias, e ele vai atrás do cara, mano. E ele fala, não, eu vou botar uma arma na cabeça dele pra pegar uma confissão. E aí ele cata o cara, leva ele até um lugar mais inóspito, assim, onde não tinha ninguém, apontou uma arma pra cabeça dele pra fazer ele confessar, né? E aí o Park até vai até lá pra falar com ele, porque saiu o exame de DNA. E aí quando ele chega, o detetive de Seul tá com a arma na cabeça do cara. Fala, foi você, né? Eu sei que foi você. Aí o Park chega, assim, eles estão em cima da linha do trem. Ele chega e empurra os dois, que o trem tá passando. E acaba destruindo o papel lá, só que ele fala, o DNA deu negativo. Ele não era o assassino. Puam, puam, puam. E aí o detetive de Seul cai de vez, assim, ele fica totalmente, tipo... Tanto que o cara começa a correr pra ir embora, né? O Park fala, vai embora, vai embora! E aí o detetive de Seul começa a atirar dentro do túnel onde o trem passou, assim, tipo... Pá, pá, dá 2 tiros, e os tiros ficam ricocheteando, assim. E aí, tipo, dá um time-lapse, assim, mostra tempos no futuro, assim. E essa cena, depois disso, já mostra que o assassino não foi pego, né? Que deixa aquele gosto amargo do filme. E aí aparece o Park no futuro, assim, sendo um vendedor, ele deixou de ser policial. E aí ele passa no mesmo... na mesma parte de esgoto lá onde ele achou o primeiro corpo da primeira vítima, né? E aí ele olha assim, ele fica lá olhando. E aí quando ele volta tem uma menininha assim, que é uma estudante. Ela para, olha pra ele e fala: nossa, moço, tinha um homem exatamente aí onde você tá ontem. Aí ele: um homem? Disse que ele fez uma coisa aqui anos atrás. E aí, tipo, ele olha e fala: como ele era? Ele era normal. Como? Tipo, alguma coisa diferente? Não, normal. Ele era coreano. Aí ela vai embora e aí dá um zoom no rosto do Park, ele tá fumando, assim, ele fica olhando pra tela com uma cara assim de tipo, mano, não consegui, não deu. E o filme encerra assim. Sim. É bizarro, né? Imaginar que ele até depois desse caso provavelmente largou a polícia, né? Então, Ele tá trabalhando com vendas de... Parece que é máquina de fazer suco, né? sim. Então, tipo, ele já realmente, depois desse caso todo, de tudo que ele passou ali, ele desistiu, né? Ele pensou, mano, não é pra mim, isso daí, cansei, já era, é muito foda. Só que aí vem a grande reviravolta, porque depois que eu assisti o filme, eu fiquei O pensativo. filme é baseado em fatos reais. Exatamente. Eu fiquei pensativo, porque o filme não fala baseado em fatos reais. Ele não é americano, ele não precisa fazer isso. Então, não precisa tratar a gente como burro. Isso é só, antes de você entrar profundo, é que, tipo, a história já começa num ponto que você vai aprendendo junto com os personagens. Isso é bem interessante do formato fora dos Estados Unidos, né? Tipo, da Coreia, acredito que no Japão, China, essas coisas, a gente pega tudo mastigado. A história começou ali, você não entende muito bem o que podia ser, ela tá investigando e vai construindo aos poucos. Uhum. Você não precisa do beabá, né? Mas voltando. Voltando, esses crimes eles aconteceram de verdade. Foi entre o ano de 1986 e 1991. E assim, depois que o filme saiu, meio que reviveu esse caso. As pessoas lembraram. E assim, começou a se falar mais sobre e tudo mais. Só que ainda assim, não se tinha tantas informações do caso. Até que em 2019, um homem que estava preso, mas estava para entrar em condicional, e eles perceberam no arquivo dele que ele foi preso por uma morte, né? Ele matou a cunhada. A forma como ele estrangulou a cunhada era muito parecida com a do assassino de 86. E aí, quando ele foi confrontado sobre isso, ele admitiu os crimes. Ele simplesmente falou: sim, fui eu. Vocês demoraram muito pra me achar. E, assim, pra ter certeza que era ele descreveu todos os 14 crimes com muita
muitos detalhes. E basicamente ele era um ex-militar que depois tinha vindo para trabalhar lá na cidade. E aí ele virou um alcoólatra, ele começou a beber, porque ele achava que depois que ele saiu do exército a vida dele não tinha muito sentido. E aí ele começou a agredir a esposa até que ela se separou dele. Aí quando ela separou, o cara degringolou. E segundo ele, ele começou a pôr as coisas mais nefastas da cabeça dele em prática. Ele foi um assassino de mais de 15 mulheres. Bizarro. E aí eles só conseguiram também comprovar que era ele, porque além da confissão, teve um exame de DNA que eles fizeram com uma amostra que tinha do último crime dele com o DNA dele atual e bateu. Então ele realmente é o assassino. E é bizarro porque o diretor do filme deu uma entrevista quando ele fez o filme, dizendo que ele ficava curioso pensando muito sobre o assassino. E perguntava como ele era e tudo mais, como ele seria. E aí quando ele descobriu, quando saiu a notícia que o assassino foi pego, ele disse que ele queria aplaudir a polícia pelo esforço incansável para encontrar ele, mas é um mix de tristeza e de angústia também, porque muitas das famílias que tiveram as pessoas levadas por ele não estão mais vivas, né? Demorou muito para ser pego. Tanto que os crimes já prescreveram, ele não vai responder por esses crimes. Porém, a condicional dele não vai acontecer por conta disso, né? Ele vai ficar preso. E uma outra coisa também aconteceu quando ele foi preso é que eles chamaram o policial no qual é baseado o Park, o protagonista. E ele disse a mesma coisa, ele se sente aliviado por ter encontrado o assassino, mas ao mesmo tempo ele fica chateado da demora que isso teve e que o gosto amargo na boca continua, né? Sim. E é bizarro também que o assassino viu o filme, né? Na prisão. E segundo ele, ele falou: é um filme sobre mim. Ele é uma pessoa muito apática, pelo que falam. E segundo ele queria ser pego. Ele tanto que ele falou: eu nunca escondi os corpos, eu largava eles abertamente e eu nunca fui pego. Bizarro, bem bizarro, mas hoje em dia está preso. E Glória a Deus. o filme é muito bom, voltando agora pro filme. Ele deixa esse gosto amargo, tem essa história pesada por trás, mas eu acho que a direção do John Ho é muito, muito boa. Ele deixa o filme mais leve do que ele deveria. Os atores são muito bons, eu achei eles, principalmente o do Park e o detetive de Seul, eles são muito bons. O Yong-Koo, da voadora, ele é legal, mas ele tem poucas falas, assim, ele é mais expressão corporal. Ele é mais gestual. Ele é mais gestual. O garoto com deficiência também é uma atuação muito foda, ele atuou muito. Sim. E assim, os personagens secundários também são legais, a atuação do filme é boa, eu acho a trilha sonora do filme legal. No como um todo, fazendo agora um montante final para as notas, eu acho que é um filmaço, um filme bem legal para quem gosta de thriller policial e de filme de luta. Eu acho que você pode fazer os dois assim e dar esse filme. Ele é uma amálgama muito boa desses gêneros. E a produção dele é boa, os jogos de câmera dele são legais. É um filme bem estilinho Oscar, assim, até diria. E dito tudo isso, e também com as informações adicionais, minha nota pra esse filme vai ser 10. Eu achei foda, cara. Gostei bastante do filme. Ele me surpreendeu. É que era um filme que eu tava esperando nada. E ele entregou tantas voadoras que... Foi uma voadora essa nota em mim. Eu realmente gostei pra caramba do filme. Mano, assim, minha nota, concordo com tudo que você falou, ele é divertido, ele surpreendeu muito, porque eu pensei, filme do Oscar normalmente é assim, eu assisti aquele Autópsia de uma Queda e eu achei ele chato. Outros filmes do Oscar tem esse tema chato, passa temas interessantes, mas ele é chato. Esse não, ele é muito dinâmico, ele é muito divertido. E ele surpreende de todas as formas, não tenho o que reclamar em pontos. Desenvolvimento de personagem ele tem.
O Coisa dá um show de atuação. A gente viu dublado, infelizmente, não achamos ele em coreano, né? Sim. Mas não assim, acho que pela camada dense, às vezes pelo coreano ser rápido, às vezes poderia a gente perder mais informação, né? Mas de qualquer forma, eu assistiria. Mas do cara, experiência muito foda. Surpreende. E ter esse diferencial de todas as fórmulas do filme americano, de não te entregar tudo mastigado, de no final eles não pegarem o assassino, de não precisar dizer que é baseado em fatos reais e ele ser baseado em fatos reais, me tornou uma experiência muito foda. Então minha nota não tem como ser outra além de 10. Filmaço, nota 10, média 10, filme muito bom, recomendadíssimo aqui pelo Wasabi. Sim. E fica aí pra vocês, então, dizerem nos comentários quem já assistiu, quem vai assistir, alguma expectativa. Lembrando que o Wasabi Atômico também é podcast. Inclusive, nosso cast sobre Meninas Superpoderosas saiu recentemente. Ouve lá, tá bem legal. Nós temos vários outros casts e tem mais casts para sair também. Lembrando que nós temos redes sociais com o TikTok e o nosso Instagram do oficial do Wasabi. Só seguir a gente lá. E vejo vocês semana que vem no próximo Cine Quinta. Falou! Falou!